Hoje nós vamos falar sobre o orégano. O orégano é um óleo essencial muito especial. É um óleo que é um antibiótico natural. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E esse orégano é um óleo que a fonte dele é Turquia, né? É um óleo brasileiro, embora a gente conhece muito o orégano na culinária, né? Mas ele é um óleo, a fonte dele é Turquia. Bom, as formas de uso do orégano, né? O orégano pode ser usado das três formas: aromático, tópico e interno, tá? Interno a gente usa na cápsula. Ele é considerado um óleo quente, então tem que tomar muito cuidado. Nunca pode usar ele sublingual, é perigoso, né? Por causa da mucosa, pode irritar. Então, sempre que for ingerir ele na cápsula, né? Ou até às vezes no mel ou no próprio azeite na colher, para quem não tem cápsula, nunca pode ingerir puro. E as principais propriedades do orégano? O orégano ele é analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano, antidepressivo, antifúngico, antimicrobial, antioxidante, antiparasitário, antiderreumático, antisséptico, antiviral, calmante, cardiotônico, carminativo, desinfetante, emenagogo, estimulante, digestivo, expectorante, imunoestimulante, purificador, reconfortante, vermicida. Eu até acabei de fazer uma desparasitação agora recente, que a gente usa o orégano para fazer desparasitação. Então ele vai, assim, ele é um óleo excelente nessa área de desparasitação. E como expectorante, né, eu gosto de falar do orégano nessa época do ano porque é a época que as viroses chegam com força, né, as doenças respiratórias. Então, o orégano é um excelente, né, aliado aí para essa época, né, para essas estações que nós estamos vivendo agora, tanto o outono quanto o inverno, ok? Bom, algumas curiosidades sobre o orégano. Tá? O orégano é um antibiótico natural, muito eficaz, além de antifúngico e antibacteriano. E a extração dele se dá após secagem ao ar das folhas e brotos, né? E o óleo é extraído e concentrado por destilação a vapor. Então, os compostos desse óleo possuem propriedades antioxidantes, além de serem responsáveis pela sua fragrância. E aí a gente vai ver, eu quis trazer aqui um pouquinho quais são os compostos, né, do orégano, por que, que ele é tão potente como um antibiótico natural, por que, que ele é considerado assim como antibiótico natural. Isso já foram feitas pesquisas, né, já foram feitos estudos em laboratórios da eficácia do orégano. Então, ele tem o carvacrol, que impede o crescimento de diversos tipos de bactérias. Ele tem o timol, que é antifúngico natural, fortalece o sistema imunológico, por isso que eu quis trazê-lo, né, nessa época, e protege contra os radicais livres. Ele tem o ácido rosmarínico, que é o antioxidante poderoso, protege o corpo contra radicais livres também. Ele tem terpenos, que é propriedade antibacterianas. Ele tem o linalol, que é responsável pelo bem-estar, suavizando a ansiedade e estresse. Ele tem o naringin, que impede o crescimento das células cancerígenas e ajuda os outros compostos a produzir mais antioxidantes. E tem beta-cariofilina, que é anti-inflamatório. Então ele também serve para dor, né? Ele serve para quem está com inflamação. Então ele tanto resolve a questão antibiótico quanto anti-inflamatório. E aí algumas pesquisas, eu não consegui colocar tudo, porque senão o slide fica muito extenso, mas algumas curiosidades das pesquisas realizadas eu estou colocando aqui. O orégano é muito eficiente como antibiótico e seu efeito é maior contra bactérias gram-positivas como Staphylococcus aureus, uma das mais comuns que causam infecções de pele e intoxicação alimentar.
Outra comprovação da pesquisa é a eficácia contra alguns tipos de bactérias que se tornam resistentes a antibióticos, como a E. coli e a Pseudomonas aeruginosa. A primeira é associada a infecções de urina, a segunda infecções respiratórias. Então, quem nunca ouviu falar, né? Você vai ter que trocar o antibiótico porque a bactéria criou uma resistência aí ao antibiótico. E eu tive uma experiência assim sensacional com a minha sogra, porque ela teve uma diarreia muito forte, ela fez uma cirurgia e deu infecção no osso, enfim, daí passou um tempo, entrou numa diarreia e teve que ficar hospitalizada, ficou hospitalizada 28 dias, tomando antibiótico venoso, e aí criava resistência à bactéria, passava para um mais forte, criava resistência, passava para outro mais forte, mas aí o médico resolveu dar alta e falou para cuidar em casa, mas que não era para gente pegar nela sem luva, porque a bactéria era muito forte. Mas que se ela ficasse no hospital, ela corria o risco de contaminar outras pessoas e pegar outras bactérias, né? Então ela foi para casa e continuou ainda, por fim nem fezes saía mais, saía só um gel marrom, uma coisa muito estranha que a gente não conseguia entender muito, sem apetite, muito apática. E aí meu esposo teve a ideia da gente começar a dar para ela o orégano por ingestão. E aí eu dei orégano com melaleuca. Para surpresa, no segundo dia do uso de cápsula de orégano com melaleuca, a diarreia dela cessou. E aí o médico tinha passado um outro antibiótico para ela tomar venoso e que a gente não acha ele só é antibiótico ministrado em hospital. Mas aí eles conseguiram um laboratório no Rio, onde a gente conseguiu esse antibiótico. Quando chegou o antibiótico, minha cunhada resolveu fazer um outro exame dela e já não tinha mais infecção, nem foi necessário usar o antibiótico. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz com a eficácia do orégano, tá? E eu ministrei orégano junto com melaleuca. E foi muito bom. Eu dava 2 gotinhas de cada, uma cápsula ao dia, que já é idosa, né? Bom, então vamos voltar aqui. Ajuda a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL. Claro que isso aí, gente, é aliado à atividade física e bons hábitos, né, alimentares. E ele ajuda, além de reduzir o ruim, ele ajuda a aumentar o HDL, que é o bom, tá? Então, devido ao ácido rosmarínico, o orégano tem 4 vezes mais antioxidante que mirtilos e 42 vezes mais do que maçãs. A gente sabe que essas frutas são frutas que têm muito antioxidante. Então, o orégano supera, tá? Por causa desse ácido que ele tem. O carvacrol e o timol têm propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, que ajudam no descongestionamento da via respiratória e aliviar os bloqueios sinusais, além de ajudar a destruir o Staphylococcus aureus, conhecido por causar infecções respiratórias. Ajuda a tratar infecções fúngicas como aftas, problemas intestinais como a doença de Crohn, colite ulcerativa. E ajuda a tratar diferentes tipos de cândida. A gente sabe que quem tem cândida é um fungo muito difícil de ser tratado. Mas o tratamento com orégano é sensacional. E eu ouvi depoimento de uma ginecologista falando sobre o orégano, que ela tratou pacientes dela e que o resultado foi sensacional. Ele melhora a saúde intestinal, como inchaço, diarreia e dor causados por parasitas intestinais. Melhora a síndrome do intestino permeável, protegendo a parede do intestino, como reduzindo a quantidade de bactérias E. coli. Ajuda a emagrecer, por possuir propriedades antioxidantes eficazes no retardamento do processo de peroxidação lipídica em alimentos gordurosos e na eliminação de radicais livres. Então, você vê, normalmente a gente não se vê falar o uso do orégano para emagrecimento, tá? Mas ele ajuda lá na peroxidação lipídica, né? Tirar um pouco a gordura dos alimentos aí que a gente ingere. Regulariza o ciclo menstrual e retarda os efeitos da menopausa. Ajuda a combater diabetes, controlando a glicemia. E pode ter propriedades de combate ao câncer devido à sua propriedade do carvacrol, altamente antioxidante.
demonstrou resultados promissores contra células de câncer de mama, fígado e pulmão, induzindo-os à apoptose, quer dizer, a morte, né, dessa célula doente. Bom, os principais usos, né? Isso aí é o que a nossa legislação traz. Claro que, como eu falo, vai muito além, né, disso. A gente fala que as experiências com os óleos essenciais são únicas, mas ele ajuda na infecção viral, bacteriana, resfriado e gripe, que é o que a gente fala, que pesa muito nessas duas estações próximas agora. Então, pode tomar em cápsula ou na água, um pouquinho de água quente em uma caneca e ainda pode acrescentar outros óleos, tá? Como hortelã-pimenta, que é o peppermint, o onguarde, que é o nosso mix protetor, e o lemon, que é o nosso limão siciliano. Então, coloca uma gotinha de cada, né, numa canequinha, metade de uma caneca com água quente e toma. Para dor de garganta, ou estreptococo, ou tonsilite, que é a amigdalite, né? Gargarejo, ou tomar numa cápsula. Eu, particularmente, nunca fiz gargarejo com orégano, normalmente eu tomo na cápsula. Infecções por estafilococcus e por cepas resistentes a Staphylococcus aureus. Aplique diluído no óleo vegetal sobre a região afetada e ou tome na cápsula. E aqui vem a questão de vermes e parasitas intestinais, né? A gente também vai ingerir na cápsula. Na desparasitação, eu estava tomando orégano 3 vezes ao dia, após as principais refeições. Então, se alguém quiser depois fazer a desparasitação, quiser me falar, eu tenho uma receitinha boa. Verrugas, calos, úlceras bucais, né? No caso, as aftas. Aplicar diluído nas regiões afetadas. Inale o vapor de uma vasilha contendo água quente e uma gota de orégano, uma gota de brife e uma gota de onguarde. Então, vai ajudar bastante aí. Eu gosto muito dessa inalação com água quente. Gosto muito, faço muito, principalmente quando o nariz congestiona, que eu penso que pode virar uma sinusite. Então, eu já começo a fazer inalação aí com brife, com peppermint, com eucalipto. Então, agora o orégano também pode entrar aí nessa inalação. Pneumonia, tuberculose e coqueluche, vai usar diluído na sola dos pés. Ele ajuda a aumentar a progesterona, vai tomar em cápsula. Para infecção urinária, pode tomar ele com o lemongrass, que é o nosso capim-limão em cápsula, que ajuda muito. E pede atleta micose cândida, aplique diluído na área de interesse ou tome em cápsula. Aplicar, gente, o uso tópico do orégano tem que ser muito bem diluído, porque ele pode causar irritação na pele, porque ele é considerado um óleo quente, tá? E dos aspectos emocionais, o orégano é o óleo que vai trabalhar a questão da humildade e desapego. Então, achei, assim, sensacional. Então, ele vai direto ao essencial da vida e ensina as pessoas a fazer o mesmo. Remove bloqueios, limpa a negatividade e corta apegos negativos. É um óleo poderoso e pode até ser descrito como forte ou intenso. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que tem pessoas que se apegam à negatividade, né? E não conseguem sair do lugar. E essa negatividade, apegos negativos, isso acaba levando a outras doenças emocionais. Então, o orégano vai fazer essa limpeza aí. Ele trabalha a necessidade de uma pessoa ter que estar certa. Os indivíduos que precisam de orégano podem querer converter outras pessoas de acordo com suas próprias opiniões fixas. Suas determinações podem torná-los incapazes de serem ensinados e pouco dispostos a ceder. Eles mantêm suas opiniões e sistema de crenças com rigidez. O orégano é resoluto e tem o poder de romper uma vontade forte e ensinar a humildade. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa trabalhar a humildade. Né? Humildade não é qualquer pessoa que consegue lidar com ela, não. No nível mais profundo, ele dissipa o materialismo
e o apego, que impedem o crescimento e o progresso. Aquelas pessoas que ficam toda a vida se pegada em coisas que não vai levar a nada, que não vai acrescentar nada, né? Então o orégano vai ajudar aí nessa questão. E tem gente que faz muita questão de coisas materiais, né? Ao usar o orégano, uma pessoa pode se sentir incentivada a encerrar o relacionamento tóxico, como ele é um óleo que trabalha, né, a desintoxicação. Então ele tem também os relacionamentos tóxicos, que ele vai ajudar aí. Deixar um emprego opressivo ou acabar com um hábito destrutivo. Então a gente sabe que tem pessoas também que o mau hábito que tem, acaba sendo destrutivo para a vida deles. Esses apegos tóxicos limitam a capacidade de sentir uma conexão saudável com o divino. Então aí, olha só, quer dizer, esse apego tóxico vai deixar a pessoa sem conexão com Deus. Então o orégano vai ajudar muito essa pessoa, né? E esse óleo incentiva a verdadeira espiritualidade, convidando a alma para viver em desapego e ensina que a devoção a um poder superior inclui abrir mão da rigidez, da vontade, dos apegos negativos e do materialismo. Então isso também é bem legal, porque a gente sabe que tem um poder superior e que nós precisamos dele, né? Esse poder superior, na minha visão, é Deus. E quem de nós não precisamos de Deus, né? Inclusive, Deus tem que estar sobre todas as coisas, ele tem que estar em primeiro lugar. Então, tem pessoas que são tão rígidas, né? E não conseguem, tem muito apego negativo e fica muito distante de Deus. Então, o orégano vai ajudar muito essa pessoa a se aproximar aí do poder superior. Então, as emoções negativas que o orégano trabalha é apegos negativos, orgulho, opinião forte, teimosia, materialismo e controle. Esse controle aqui é um controle excessivo, tá? Então, o orégano vai ajudar, porque controle todos nós temos que ter. Mas isso aqui, no caso negativo, é um controle excessivo. E as emoções positivas que ele trabalha é humildade, desapego, vontade, capacidade de ceder e flexibilidade. Então, os óleos complementares, né? Os óleos aí que vão trabalhar juntamente com o orégano para essas questões aí emocionais, tá? Aqui no final a gente fala combinações para questões emocionais. Então, a gente tem o tangerina, que a gente sabe que é o óleo da alegria, o elevation também, que é o mix da alegria, o lime, que é o nosso limão Tahiti, o red mandarim, que é a nossa mandarina vermelha, e o sunny citrus, que é o mix citrus solar. Esse mix aqui também é um mix que ajuda muito a pôr a pessoa para cima. Para questões emocionais, usar de forma aromática, direto no frasco ou difusor. Ou tópico, né, uma gota ou menos, com um óleo transportador, aplique na sola dos pés. Essa menos aqui, gente, o que a gente costuma fazer? Você pega um palito, esse palito de pontinha, né, que a gente usa na cozinha, e coloca no gotejador do orégano e tira ali só um pouquinho e coloca com óleo transportador, carreador, coisa desse tipo, tá? Para ser menos de uma gota. Então, eu coloquei até aqui, observação, dilua e eu uso com cuidado quando aplicar topicamente. De forma interna, normalmente a gente toma 1 ou 2 gotas em cápsula ou na água. E o orégano faz parte da nossa bomba imunológica, né? Que é o flum, que ele leva frankincense, lemon, o orégano, um guarde e o melaleuca. Eu, às vezes, costumo acrescentar o copaíba, dependendo da situação, tá? Então, o meu chama flunk, mas eu gosto também só do flum. E é isso que nós tínhamos para falar sobre o orégano. Tá aqui no nosso canal do YouTube, tem várias aulas gravadas lá, nosso Instagram, e aí qualquer dúvida nós estamos à disposição.